Bom sábado. Eu estou um pouquinho rouco, mas eu estou conseguindo falar. Vou tomar um pouco de água durante aqui a palestra. Hoje, a ideia é fazer um estudo apologético. O que é apologético? Quando você defende algo, defende uma doutrina, defende a sua fé em algum ponto. E nós, como adventistas, que uma das nossas principais doutrinas é o sábado, que é um mandamento bíblico, né, que nós já vimos que a lei não está abolida, a lei tem muito valor hoje para Deus e na igreja. E tem algumas questões que têm sido levantadas sobre o sábado. E algumas questões até interessantes de discutir. Já viu alguma pessoa já te perguntou para você como você tem certeza que o sábado que nós estamos guardando hoje é sábado mesmo? Não é uma quinta-feira, não é uma sexta, não é uma terça-feira. Poderia ter se perdido, né? Um evento catastrófico, lá no dilúvio, ou no dia que o sol parou, ou numa guerra, o sábado poderia ser perdido, e aí começou a contar a semana de um dia qualquer, e hoje a gente pensa que está guardando o sábado e não é. Então tem gente que faz essa pergunta para os adventistas: como que você me garante que você está guardando o sábado mesmo e não é uma quinta-feira? Nós vamos estudar sobre isso hoje. Se ligou? Funcionou aquela hora direitinho. Espera aí. Passou. A operação engano semanal usa a sutileza satânica. Irmãos, o inimigo, ele é muito sutil. Opa, obrigado, meu irmão. Está gelado isso aí. Vou tomar esse aqui, tá em gelo. Ele é sutil. Quando o inimigo quer introduzir um engano na igreja, na sua vida, ele não é escancarado. Ele não pede para você cometer o erro de maneira clara, né? Ele coloca coisas, ele coloca armadilhas na sua vida para que você possa ser enganado. É assim, quer ver um exemplo mais ou menos? Não é uma analogia muito perfeita, mas é uma analogia. Os comerciais de cigarro. Você pega o comercial de cigarro na televisão, principalmente os antigos, era todo mundo lá escalando montanhas, era navegando, tudo pessoas bonitas, saudáveis. Ninguém colocava uma pessoa sofrendo de câncer terminal. Eles colocam agora na embalagem de cigarro, mas nos comerciais não, era só coisa bonita, só mostrando o lado positivo daquela sua escolha, se é que havia algum lado positivo. Nunca mostra. Por que eu estou tocando nisso? Porque eu quero, antes de entrar no assunto do sábado, tem a ver com ele. Eu quero falar sobre essa versão da Bíblia aqui, ó. A Bíblia viva. É um problema, irmãos. Olha, nós sabemos que a Bíblia não foi adulterada. O texto bíblico que nós temos hoje é o mesmo texto bíblico que Cristo tinha no tempo das Escrituras. Nós temos aí os manuscritos do Mar Morto, temos a arqueologia que comprova que o que nós temos hoje na mão é a mesma Bíblia que Cristo tinha. Então pode ficar tranquilo que a Bíblia não foi adulterada, não foi inserida dela textos ou tirado textos. Só que nós temos um detalhe. Você tem uma coisa que nós chamamos de traduções de Bíblia. E é aí que mora o perigo. Qual que é a mais usada? Qual que é a mais aceita? É a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Nós temos a Almeida Revista Corrigida, né? Temos a Bíblia na linguagem de hoje, temos que é a NTLH, temos a Bíblia Viva. E temos várias outras traduções. Tem a Bíblia NVI, né? Então, o perigo mora na tradução que você vai escolher. Aí eu vou mostrar a armadilha que o inimigo inseriu nisso aí. Tá? É claro que vocês vão ver que não é pecado você ter uma Bíblia com uma tradução não tão boa. Mas você tem que tomar cuidado ao estudar doutrinas em certas traduções. Porque a tradução ela pode ser tendenciosa. Nós temos dois tipos de traduções básicas. A tradução literalista, ou seja, ela pega o que está escrito no original e traduz literalmente por português. Aí você tem uma leitura mais difícil, palavras mais difíceis, né? Que nem a gente pega a ARA aqui, por exemplo, é uma Bíblia mais literalista. O que estava escrito lá é o que ele escreveu aqui. Né? Fala o estrado dos seus pés, né? Quando fala em Hebreus, que fala sobre Cristo, fala que Deus colocaria seus inimigos como estrado dos seus pés. Mas o que é estrado? Né? O que significa isso? Ou quando fala que Isaías, né? E que João Batista seria
aquele homem que abriria caminho para Cristo vir. Qual é essa expressão que significa? Isso aí é a tradução literal. Não importa se você entende a expressão ou não, eles traduzem literalmente. Aí tem a tradução interpretativa. É onde o tradutor tenta interpretar para você o que queria ser dito. Seria uma linguagem mais fácil. E aí que mora o perigo, porque nessa tradução, nessa tentativa de facilitar o texto bíblico, que pode entrar algumas heresias, né? Vamos ver, nesse caso que eu quero estudar hoje, tem vários casos importantes, vamos estudar um caso só hoje. Vamos ler aqui, ó. Êxodo 20, do 8 ao 11, o mandamento, na Bíblia Viva, a tradução bíblica, quer ver se vocês percebem alguma coisa de diferente aí. Guarde o 7º dia como o dia de santo descanso, é ordem minha. Trabalhe nos outros 6 dias, mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem por ninguém da sua casa, filhos, filhas, criados, criadas, bois, burros ou qualquer outro animal, nem mesmo os estrangeiros que estejam morando com você. Todos têm de obedecer a este mandamento. Todos devem descansar nesse dia, sejam empregados ou patrões, porque você fica obrigado a guardar. Por que você fica obrigado a guardar o dia de descanso? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º. Por isso eu separo o dia de descanso e lhes dou uma bênção toda especial. É assim que está na Bíblia Viva. O que está... Alguém percebeu alguma coisa de diferente? Hã? Guarde o 7º dia como dia sem descanso. Isso. O que mais? Hã? O nome sábado não aparece nenhuma vez. Só o 7º dia de descanso. Vocês vão falar, mas que qual mal? O sábado não é o 7º dia mesmo? O sábado não é dia de descanso? Né? Mas ele suprimiu. Mas você vai ver que interessante. Por que o sábado não aparece aí? Não apareceu sábado nesse texto. Olha aqui, Êxodo 16, 22 e 26. Vamos ler isso também. No 6º dia da semana, recolheram pão em dobro, 2 tigelas para cada um. Os oficiais dirigentes da Assembleia foram perguntar a Moisés por que tinham de fazer isso. Mas foi isso que o Senhor mandou, respondeu-me Moisés. Disse o Senhor, o dia seguinte ao 6º dia... Olha que interessante, né? O dia seguinte ao 6º dia é o dia. Fica até estranha essa frase, né? O dia seguinte ao 6º dia é o dia de santo descanso, é o dia do Senhor. Assim preparem o que quiserem comer na véspera: bolo de maná assado no forno ou maná cozido em água. O que sobrar podem guardar para a manhã seguinte. Fizeram isso, e no dia seguinte o maná não deu bichos nem ficou cheirando mal. Moisés disse: pode comer o pão do céu recolhido ontem. Hoje é dia de descanso, é o dia do Senhor. Não vamos achar maná no terreno do acampamento. Durante 6 dias encontraremos pão para recolher, mas no 7º dia, não. O 7º dia é o dia de descanso. Mais uma vez, o tradutor aqui não inclui a palavra sábado. Irmãos, na Bíblia, o único dia que tem um nome específico é o sábado. Todos os demais dias é o 1º dia da semana, o 2º dia da semana, o 3º dia da semana. O único dia que tem nome é o sábado. E o tradutor aqui está fazendo questão, por enquanto, a gente pensa, será que por que ele está fazendo isso? Né? Parece que é um problema também, não nos afeta muito, será que não? Vamos continuar. Mas isso me chamou atenção, quando eu comecei a ver essa Bíblia, eu falei, mas por que o sábado está sendo tão omitido aqui? Olha Isaías 58, que é um verso muito importante, que nós lemos bastante. Se vocês guardarem o meu dia de descanso, sem correr atrás de lucros e divertimentos no meu dia santo, se vocês tiverem verdadeiro prazer no meu descanso e disserem, este é o santo dia do Senhor, se vocês honrarem ao Senhor em tudo o que fizerem, não procurando fazer sua própria vontade, nem falando o que não presta. Meu dia de descanso, dia do Senhor, né? Meu descanso, mais uma vez, a palavra sábado aqui é totalmente suprimida. E em textos importantes sobre o sábado.
onde Deus mostra o por que Deus insiste tanto no sábado, no dia de descanso. A Bíblia nos mostra isso, não está ali por acaso. E justamente nesses textos importantes, a palavra sábado é suprimida. Eu falei, puxa vida, eu quero entender o porquê disso. E aí começou a cair a ficha, irmãos, quando eu comecei a encontrar alguns calendários. Olha esse calendário aqui. Qual é o 7º dia nesse calendário? Domingo. Olha esse calendário da faculdade aqui, o FMJ. Qual é o 7º dia nele? Agora, nós somos adventistas. Nós sabemos quem é o 7º dia. Porque nós damos uma importância para isso por causa do texto bíblico. Mas quem não conhece, quem não se inteirou da Bíblia ainda, ele não tem essa noção. E se ele começou a ser criado, ser orientado nesse tipo de calendário, que está cada vez mais comum, então quando ele lê na palavra de Deus o 7º dia, para onde a mente dele vai ser conduzida? Para o domingo. Olha a sutileza, irmãos. Olha como que é um negócio sutil. Você está com a Bíblia na sua mão, e é como que você pode dar um estudo bíblico nessa Bíblia. Já não pode mais. Não é pecado você ter, entenda bem, não é pecado você ter essa Bíblia com você, não é. Inclusive ele tem os textos, fica mais claro, você lê, as palavras são mais claras, mais do dia a dia. Mas você tem que ler ela com muita atenção. Porque uma mudança de palavra, uma mudança de texto, pode fazer toda uma mudança. E nós sabemos a importância do sábado na escatologia da igreja, nas profecias futuras. Aí você pega uma pessoa que está com o 7º dia como sendo o domingo. Quando você vai dar o estudo bíblico sobre o sábado, fica mais difícil. Se você usar uma Bíblia dessa ainda, fica mais difícil ainda. Porque a mente dela vai ser sempre conduzida para onde? O 7º dia. Olha só a sutileza. Está vendo? Vamos alterar aqui, porque nós queremos, tanto que a palavra é o dia do Senhor, 7º dia, dia de descanso. Quando você fala só dessa maneira, você pode aplicar para o domingo também, essas coisas. Olha só a sutileza. Mas vamos ver alguns textos também, algumas outras coisas que foi incluída. Aí já não é só tradução, já foi inclusão. Lucas 23, 55 e 56. É um texto importante do Novo Testamento, porque alguns falam, mas o sábado ele não repete no Novo Testamento. Não é verdade. Então você pega esse texto aqui, você vê lá que do texto original, diz que as mulheres descansaram no sábado segundo o mandamento. Isso mesmo após a morte de Cristo. Os discípulos de Cristo guardaram o sábado. Mas olha como está escrito aí. As mulheres da Galileia seguiram atrás do corpo e viram quando era carregado para dentro do túmulo. Dali elas foram para casa e prepararam perfumes para embalsamar o corpo. Mas na hora em que terminaram, já era sábado. Apareceu a palavra sábado aí. Mas olha que interessante. Portanto, eles descansaram todo aquele dia, conforme o mandamento da lei dos judeus. Está isso na Bíblia? Não está na Bíblia. Abre seu texto aí. Abre seu texto aí nesse texto. Lucas 23, 56. Aqui quando ele menciona o sábado e fala que é a lei dos judeus. Entendeu? Ele incluiu a palavra sábado, mas jogou já o sábado. Não, o sábado só serve para os judeus. E o interessante, irmãos, que nem os judeus acreditavam nisso. Se você ler Isaías 56, você vê lá que a casa de Deus é chamada casa de oração de todos os povos. E que havia uma bênção para os estrangeiros que guardassem o sábado. Os judeus sabiam que o sábado era para toda a humanidade. Olha lá, 23, 56. 55 e 56. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Mandamento de quem? Dos judeus? Não, de Deus. Os 10 mandamentos, que foi dado para toda a humanidade. Né? Ou seja, os mandamentos de Deus é para toda a humanidade. Não roubar, não é só os judeus que não deviam roubar, toda a humanidade. Não adulterar, adulterarás, é toda a humanidade. Não furtarás, né? Não terás outros deuses diante de mim. Os 10 mandamentos é para toda a humanidade. E aí ele coloca o quê? Lei dos judeus. Foi uma inclusão aí.
Aí não foi mais uma liberdade só de tradução, foi uma inclusão. Trocou mandamentos por lei de judeus. Nada justifica essa tradução, né? Se trocar mandamentos por leis, né? Mandamentos por estatutos, pode até ser. Agora, tirar mandamentos e colocar leis dos judeus já foi além da tradução. Então, essa é a minha advertência. Eu vou ler mais alguns textos. Tomem cuidado com essas Bíblias de linguagem facilitadas, né? Bíblia Viva principalmente, porque ela tem essa questão de realmente tentar anular o sábado na Bíblia. Pode ter? Pode. Mas sempre for estudar uma doutrina principal, uma profecia, estude na linguagem, né, literal, a linguagem mais apurada. Tá? E repito, a nossa Bíblia que nós temos hoje é uma Bíblia fiel. Não foi tirado textos ou colocado textos. Nós temos uma Bíblia hoje que nós podemos garantir que é a palavra de Deus sem adulterações. Mas temos falhas desse tipo. Por quê? Por causa das traduções. Então você tem que ter cuidado em escolher bem a tradução que você vai usar. Tá? Isso é importante. Fiz uma pesquisa. A palavra sábado, irmãos, nessa Bíblia nossa aqui, Ara, ela ocorre 142 vezes. Você pega lá no seu celular mesmo, né? Ou pega no Google, entra na Bíblia Ara, Almeida Revista Atualizada. A palavra sábado aparece 142 vezes. Quantas vezes a palavra sábado aparece na Bíblia Viva? Só 51 vezes. Às vezes em textos que não tem importância, e quando aparece? Em textos que não tem importância, sei lá, fulano foi visitar outro no sábado. Tá, esse sábado aqui não tem uma importância doutrinária ou importância escatológica. Então aparece. Ou muitas vezes aparece que nem apareceu em Lucas, sábado, mas dizendo que ele faz parte da lei dos judeus. Porque também ficaria muito escancarado você tirar todas as menções ao sábado. Então eles mantêm as que interessam para eles. Porque tem um propósito, irmãos. Nós sabemos disso. Que, principalmente nos últimos dias, haverá cada vez mais uma discussão sobre o sábado e o domingo. Qual é o verdadeiro dia de descanso? Qual é o verdadeiro dia que Deus instituiu para a sua adoração? É o sábado ou o domingo? Então muitos já querem enfraquecer a argumentação do sábado, mexendo na tradução bíblica. E cada vez mais, irmãos, essas Bíblias são populares. Cada vez mais nossos irmãos estão usando essas Bíblias. Tá? E as pessoas aí fora estão usando. Então elas estão cada vez mais se contaminando com esse tipo de texto. Agora vamos mudar um pouco o tema. Vamos voltar para o tema inicial do sábado perdido. A operação engano continua. Agora contra-informação. Contra-informação é uma coisa importante em espionagem, né, em guerra. É quando você dissemina uma informação falsa, uma informação para confundir o seu inimigo. Isso que chama de contra-informação. Você tem a informação verdadeira, aí você quer confundir seus inimigos, você manda uma informação falsa, através do agente duplo, através do noticiário, para confundir as outras pessoas. Isso que é chamado de contra-informação. Vamos lá, essa parte é importante. O sábado que observamos hoje é o sétimo dia? Então vem essa discussão. Parece até bobeira, mas claro que é, eu estou no sábado, só que vem algumas perguntas. É provável que tenha se perdido no dilúvio, alguns falam. Durante o dilúvio, que a tempestade, aquela bagunça toda, pode ser que tenham perdido a contagem do sábado ali. Talvez nos tempos conturbados de Juízes. Por quê? Juízes foi um tempo quase que sem lei. Não tinha rei, não tinha governadores. Então era um tempo meio que, né, caótico da história do povo judeu. No dia longo de Josué, ou no dia escuro de 19 de maio de 1980, pode ter se perdido ali. Na Idade das Trevas, ou seja, lá na Idade Média, né, teve perseguição dos cristãos. Será que o sábado não se perdeu ali? Agora uma coisa que eu falo para vocês, isso aqui é importante em argumentação. Por que o ônus da prova recai sobre nós? Ele fala assim, ele está perguntando para você, né? Está dizendo assim, por quê? Você fala assim, você tem certeza se você guarda o sábado? Você pergunta para ele, você consegue me provar que hoje que eu estou guardando não é o sábado?
Por que eu que tenho que responder essa pergunta? Você devolve a pergunta. Já que você está com tanta convicção, que provas você tem que o sábado que eu guardo hoje não é verdadeiro? Você vai ver que a pessoa não tem resposta para isso. Só que nós temos a tendência de ficar sempre na defensiva. Nós temos a tendência de sempre querer responder todas as perguntas. É claro, tem resposta, nós vamos responder. Mas estou falando para você que você não tem essa obrigação. Que muitas vezes a pessoa que pergunta, tem dois tipos de pessoas que perguntam. As que estão sinceras, querendo aprender, estão no estudo bíblico, ele fala, mas Márcio, explica esse negócio direito. Eu já ouvi alguém falando que o sábado se perdeu. Como que é isso? Só que ele está perguntando porque eu quero entender. Aí o Márcio vai me explicar. Outro não, o cara está querendo te perturbar. Márcio, você nem tem certeza se você guarda o sábado de verdade? O sábado se perdeu. Aí você pergunta para ele, mas tudo bem, você está tão convicto que eu não guardo o sábado? Quais provas você tem que o sábado de hoje não é sábado mesmo? Quais são os eventos históricos? Quais são os documentos que você tem? Quais são os eventos astronômicos que você tem, que você pode usar para comprovar que o sábado que eu guardo hoje não é verdadeiro? Aí você vai ver que a pessoa não tem argumento, porque não tem. Só que as pessoas estão acostumadas a perguntar e jogar a bomba na sua mão. Se você não souber responder, é porque você está errado. Então nós temos que aprender a argumentar. O fato de você não saber a resposta não significa que você esteja errado. Só significa que você não tem resposta naquele momento. Mas você pode realmente devolver a pergunta. Então responde você. Já que você é o meu acusador, traga as provas. Diz o porquê. Quais são os eventos históricos, astronômicos, físicos ou metafísicos da sua argumentação? Aí você vai ver que a pessoa não tem o que responder, mas nós vamos responder. Teria sido no dilúvio? Vamos ver que no dilúvio não foi. Gênesis 28, 22. Desde a criação, jamais deixou de haver sucessão de dias de 24 horas. Olha o texto, Gênesis 8, 22. Tem a promessa que dia e noite não cessarão. Se você ler o capítulo 8, 22 ali, já tem a promessa lá. Dia e noite não cessarão. Pouco antes do dilúvio, disse Deus a Noé: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Então, Gênesis 7,4, antes do dilúvio, você vê ali que há contagem de dias, há contagem de semana, período de 7 dias ainda. Está definido. Gênesis 8,10, lê-se: esperou-se ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Aqui já aconteceu o dilúvio, já tinha parado de chover. E Noé sabia muito bem contar os dias. E se você lê o texto bíblico, você sabe exatamente quantos dias durou o dilúvio. Então não houve perda de contagem de dia porque estava chovendo, porque estava escuro. Não houve trevas, houve um dilúvio, né? Então sim, houve contagem de dias. Não teve perda de contagem de dia durante o dilúvio. Mesmo durante o dilúvio é possível contar os dias. O ciclo semanal de 7 dias se manteve e com ele o sábado. Somente um ciclo diferente de 7 dias seria possível perder um dia. E tem esse detalhe também, irmãos. Se eu continuo contando de 7 em 7, o sábado nunca se perde. Eu teria que quebrar o ciclo semanal de 7 dias para perder a contagem do sábado. Não tem como perder um dia da semana assim. Depois, mais para frente, vou contar quando a França tentou quebrar esse ciclo para sumir com o sábado da história. Aí sim, se ela tivesse sucesso nisso, o sábado se perderia. Mas enquanto eu mantiver um ciclo de 7, o sábado não tem que se perder. Então a primeira argumentação já foi dada. No dilúvio não. É só ler o texto com atenção. Há uma promessa de Deus que os dias não cessariam. Há contagem antes, durante e depois. Então no dilúvio não se perdeu a contagem. O 7º dia, então continuou contando bonitinho. E no cativeiro egípcio? Afinal de contas, deixa eu tomar um pouco de água. Afinal de contas, o povo hebreu teve cativo, né? Teve cativo lá entre os egípcios. Será que não perdeu o sábado ali? Êxodo 16. Ao 6º dia, colheram pão em dobro. Nós lemos lá, 2 gômeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhe ele isto: isto é o que disse o Senhor:
Amanhã é repouso. Isso depois do cativeiro. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Ou seja, mesmo após o cativeiro no egípcio, o povo judeu tinha noção do sábado. E isso, irmãos, é antes de Moisés entregar as tábuas dos 10 mandamentos. Não só a contagem da semana não se perdeu, como a guarda do sábado não se perdeu também. Porque não esqueçam vocês que o sábado foi dado lá em Gênesis, não no Monte Sinai. O sábado foi dado já para Adão e Eva, não para o povo hebreu somente. Ele foi apenas repetido, dado novamente, reforçado. Lembra-te do dia de sábado. Lembra-te porque já existe. E aqui você vê, antes de eles chegarem no Sinai, aqui Deus cobrando a observância do sábado. Então também não se perdeu, nesse período da história, o sábado também não se perdeu. No cativeiro babilônico, ali Daniel, né, quando Nabucodonosor chega em Jerusalém, destrói Jerusalém, leva todos os cativos, e o povo de Israel ficou 70 anos cativo em Babilônia. Será que não se perdeu ali também? Ou no período de Juízes, né? Aqui, ó, Juízes 14. Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-eis um enigma a decifrar-se. Nos 7 dias das bodas, vou declarar-lhes e descobrir-lhes, dar-vos-eis 30 camisas e 30 vestes festivais. Havia contagem de dias normais, tempo de Juízes. Durante 800 anos, frequentemente Deus, através dos profetas, advertia os israelitas quanto à profanação do sábado. É racional perguntar: teria Deus perdido o sábado? Isso que é importante perguntar agora. Deus teria perdido a conta, irmãos? Pega todos os profetas ali, Isaías, Abacuque, Amós, Ageu, todos eles. É difícil um livro dele não ter referência sobre o sábado. Deus poderia cobrar algo que estaria perdido? Se o profeta vai lá e cobra que o povo observe o sábado. Neemias, né? O povo está vendendo e comprando no sábado, vai lá, repreende o povo. Se o sábado tivesse perdido, como que Deus poderia fazer isso com o povo se o sábado tivesse perdido, irmãos? É só uma questão de bom senso, raciocínio, e pensar, né? O próprio Deus ou teria feito uma correção, ou teria deixado de lado essa questão. Mas Deus jamais deixaria de lado isso, porque é um mandamento bíblico. Foi uma instituição sagrada que ele instituiu no começo, santificou e abençoou. Jamais Deus permitiria que uma instituição criada por ele se perdesse no tempo. Então só o fato de Deus cobrar isso durante toda a sua palavra já é um fato que significa que ele não perdeu. E se a gente vê Jeremias aqui, ó, 27, mas se não me ouvirdes, e por isso não santificares o dia de sábado, e carregardes alguma carga quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. É aqui Deus repreendendo a sua cidade. Porque o povo de Israel tinha um papel importante como guardião da lei de Deus. E como guardião da lei de Deus, eles próprios não poderiam quebrar a lei de Deus. É por isso que Deus sempre foi incisivo com o povo. Vocês devem guardar, observar. E que nós vemos que em Jeremias, você vai ver em Isaías, que o sábado sempre se manteve vivo, nunca se perdeu na história. A contagem bíblica, a contagem semanal, nunca se perdeu. E uma coisa interessante se falar da semana, irmãos, nós vemos o dia tem uma razão astronômica de ser. O que é um dia? Um dia é o movimento de rotação da Terra. É quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Então tem um motivo astronômico. O ano, o que é um ano? É o movimento de translação da Terra. É o tempo que a Terra leva para dar volta em torno do Sol. Tem um motivo astronômico de ser um ano. E o mês? O mês tem a ver com as fases da Lua. Rege o mês. E a semana? A semana não tem nenhuma razão astronômica de existir. A semana ela foi criada por Deus, teve um propósito. A semana da criação, 6 dias de criação e o 7º dia de descanso. Isso já chama atenção, já impressiona, irmãos. Na Bíblia nós vemos, o dia tem uma razão astronômica de ser,
O ano tem uma razão astronômica, o mês tem uma razão astronômica, mas a semana não tem uma razão astronômica. Deus foi o criador da semana. Pega os dias de hoje. Nós temos um mundo globalizado, mas são diversas culturas, diversas línguas, diversos povos, mas a semana é a mesma no mundo inteiro, irmãos. A gente não consegue concordar em quase nada. O chinês tem um ano novo dele em outro mês, o judeu tem um ano novo dele em outro mês, tem calendário chinês, tem calendário japonês, tem calendário judaico, mas a semana é a mesma em todo o planeta. Hoje é sábado no planeta inteiro, é claro, observando só o fuso horário, né? Não é sábado no mesmo horário, porque se você pegar assim, é como se fosse uma mancha solar se movimentando, mas é sábado. O sábado começou hoje no planeta em vários pontos, é sábado. Ah, não, hoje é sábado aqui, mas é terça-feira lá na China. Não é. Para você ver que interessante essa construção divina. Por que Deus gastou tanto tempo para isso? Por que Deus teve tanto esmero em criar algo global? Antes mesmo da globalização existir. Hoje nós falamos tanto de globalização. Deus foi o primeiro globalizador, quando instituiu a sua lei, quando instituiu a guarda do sábado. Nos dias de Cristo, se não se perdeu no passado, muito menos nos dias de Cristo, né? Olha lá, Marcos 2. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Cristo está dizendo que Ele é o Senhor do sábado. Mas se sábado fosse uma instituição perdida no mundo, ou abolida, como alguns dizem, por que Cristo ia se declarar Senhor de algo abolido? De algo que não existe mais, de algo perdido? Seria tolice. E uma coisa que Cristo não é tolo, irmãos. Se Ele se declarou que é Senhor do sábado, porque Ele sabia exatamente que o sábado que Ele guardava ali é o sábado que Ele instituiu lá onde? Lá no Éden. Só esse testemunho de Cristo já é o suficiente para calar todas as argumentações. O próprio Cristo deu testemunho do sábado. E quando Ele fala que o sábado foi por causa do homem e não ao contrário, Ele está aqui restabelecendo o papel do sábado, não denegrindo, porque alguns fizeram o sábado um fardo, né? O judeu falou: não pode cuspir no chão, porque se cuspir no chão você está regando a gama, e é pecado regar a gama no sábado. O judeu não pode carregar lenço no bolso, porque o lenço pesa, e carregar o lenço no bolso é pecado, porque está carregando peso. E você não pode andar mais que um estádio no sábado. E começou a criar 600 regras sobre o sábado, tornou um peso. Aí Cristo veio com isso. Não, o sábado não foi criado para vocês servirem o sábado, é o contrário. O sábado foi criado para o seu deleite, para o seu prazer, para uma reunião entre homem e Deus, como está em Isaías: se chamares meu sábado santo e deleitoso dia do Senhor. Então ele está fazendo uma correção de postura aqui. Na era cristã, você pega aqui Agostinho, por exemplo, filósofo cristão, Andreas Rudolph, pode ver aqui, nesse dia que é sábado, ano 354, costumam reunir-se na maior parte os desejosos da palavra de Deus. Em alguns lugares a comunhão ocorre diariamente, em outros somente no sábado, em outros somente no domingo. Ou seja, está vendo? Ano 354, o sábado continuava sendo guardado como manda o mandamento bíblico, não se perdeu, né? Cristo não aboliu, porque os cristãos guardavam o sábado. Andreas Rudolph, aqui já mais próximo da gente, 1480 e 1541, reformador alemão, amigo de Lutero, escreveu um tratado sobre o sábado, tá? Ele era próximo de Lutero, fez um trabalho só sobre o sábado. Aí vocês vão vendo, com tudo isso, irmão, nós temos muitos e muitos argumentos para mostrar que o sábado não se perdeu na história. O sábado que nós estamos guardando aqui hoje é o sábado bíblico, é o sábado semanal. Se Adão tivesse vivo hoje, ele estaria na igreja. Não sei se aqui no IP, mas estaria em alguma igreja guardando o sábado, porque não teria se perdido, estaria contando bonitinho. Agora, outros fatores aí que pode ajudar. Impossibilidade de o mundo perder a contagem de um dia. A semana mundial, que nem eu falei. Gente, essa é outra coisa. Já é difícil uma pessoa perder. Imagina você
de vez em quando você pode até, puxa, que dia que é hoje, né? Uma pessoa perdeu um dia, dá lá para você entender, né? Tá meio doente, bateu a cabeça, né? Entrou em coma, perdeu a contagem. Uma pessoa pode até perder um dia. Aí você coloca uma família, uma família já é difícil, né? Tem 5 pessoas na família, se eu esqueci o dia, pergunto, Esther, que dia que é hoje? Ela lembra, a Agra, minha mãe, alguém vai lembrar que dia que é hoje. Uma família perder. Um país inteiro perder um dia, aí começa a ficar impossível. Quanto mais o mundo, irmãos, é sábado, a semana é mundial. Como que o planeta inteiro perde um dia? De onde que vem essa loucura? Né? Então, se é difícil uma pessoa perder, quanto mais o planeta inteiro perder a contagem de um dia. Não tem, então já, né? Aí que você começa a perceber, né, a loucura da pergunta. Quando você pega de surpresa, você até para pensar um pouquinho. Mas quando você começa a pensar na questão, é loucura esse tipo de pergunta. Tem o cuidado de Deus, nós já comentamos. Quem foi que instituiu o sábado? Foi Deus. Ele santificou e abençoou, porque tinha um propósito para esse dia. Ele é memorial da criação, hoje é memorial da redenção também, e vai ter um papel como selo de Deus, que nem está em Ezequiel. Então Deus jamais permitiria que isso acontecesse. Né? Nós como cristãos, temos isso em mente também. Deus jamais... Imagina, nós seríamos feitos como um palhaço, tá? Todo mundo aqui é adventista, sétimo dia, judeus e outras denominações que guardam o sábado, guardando a quinta-feira, por exemplo. E o pessoal dando risada na nossa cara. Deus jamais permitiria uma coisa dessa. Os judeus sempre levaram consigo a observância do sábado. E temos que admitir, a nação israelita sempre foi zelosa com a lei de Deus. Muitas vezes se apostatava, reis apostatavam, tinha apostasia. Mas de uma forma geral, Deus sempre teve povo fiel, homens fiéis. Mesmo lá, quando foi levado cativo em Babilônia, Deus tinha homens fiéis, Daniel, né? Lá, Azarias, Ananias. Deus tinha homens fiéis dentro de Jeremias, também que é a época de Daniel. Deus sempre teve homens fiéis. E esses homens carregavam consigo a palavra de Deus e a sua lei. Não tinha como se perder. Isso aqui é interessante, os idiomas. O pastor William Jones, com apoio de linguistas, concluiu após mapear a semana em 162 idiomas, que todos reconhecem a mesma ordem dos dias da semana e que 102 deles denominam o sétimo dia de sábado. Olha, irmãos, 162 idiomas diferentes. Nesses mesmos idiomas, a contagem semanal é a mesma, e em 102 deles, o sétimo dia tem um nome especial, sábado mesmo, traduzido, que no nosso português, né? O sábado tem um nome especial, que é do sabá, que é do hebraico. Em inglês já não, em inglês é Saturday, né? Que é dia de Saturno. Já o sábado tem um nome, é um outro nome, mas não é uma referência bíblica. Mas na maioria dos idiomas, não. O sábado é o nome sábado mesmo. Para você ver que mesmo nas línguas você consegue ver essa observância, essa permanência do sábado. As igrejas, né, as astronomias. Porque os registros astronômicos de datas que remontam a 600 anos de Cristo comprovam que jamais se alterou o ciclo semanal. Porque o homem sempre esteve, né, focado no céu, sempre esteve focado nas estrelas, na astronomia. Mesmo as civilizações mais antigas e mais remotas, os incas, os maias, os aztecas, os egípcios, os babilônios, todos eles tinham um calendário, né, um calendário astronômico. E nesse calendário, se você acompanhar desde que ele foi criado, você vai ver que não teve mudança. Teve uma quebra aqui, vamos mudar, vamos pular da terça, vamos pular para quinta-feira. Não teve, todos eles mantiveram a contagem semanal ininterrupta. E isso você tem um registro histórico, documental, científico, de 600 anos antes de Cristo. Então, o que não falta para nós são provas de que esse dia não foi alterado. Não houve nenhum tipo de mudança. Tá? Astronomia. E agora vamos falar que é onde nós corremos alguns riscos. Fato histórico. Reforma de calendário.
A reforma do calendário mais famosa que nós temos hoje é o calendário gregoriano. O nosso calendário é o calendário gregoriano. O Papa Gregório, fez uma alteração no calendário para corrigir a contagem dos dias do ano. E ele suprimiu ou incluiu 10 dias no ano. Vamos ver como que foi feito isso. Antes dele teve Júlio César. Júlio César, em 45 a.C., sai do calendário lunar e adota-se o solar no modelo egípcio, sem alteração de ordem setenária, né, da semana, e introdução do ano bissexto. Então, aqui no ano 45 a.C. já teve uma alteração no calendário. Tem o calendário lunar, baseado na lua. Aí eles vão adotar o calendário solar. Os egípcios já tinham um calendário solar. Só que nessa mudança de calendário, eles não alteram o dia da semana. Tudo, vamos mudar aqui um ano, vamos mudar aqui a contagem dos meses, mas hoje é quinta, continua sendo quinta. Só muda aqui a maneira como nós vamos contar o ano agora. E foi nessa época aí que foi introduzido o ano bissexto. Que eles perceberam que o movimento que a Terra faz em torno do Sol é 365 dias e 6 horas. Ou seja, a cada 4 anos você perde um dia. Que 4 vezes 6, 24. Então, cada 4 anos você perde um dia. É por isso que a cada 4 anos, fevereiro tem um dia a mais. Para corrigir isso. Porque cada ano são 365 dias e 6 horas. Tá bom, então não tem como contabilizar só 6 horas. Aí quando soma 6 dá 24, aí sim, tomou um dia atrasado. Coloca um dia no calendário. Aí que surgiu o ano bissexto. Foi aqui com Júlio César. E os egípcios já faziam isso. Já tinham essa noção. Tá? Então já lá de trás tinha essa questão do ano bissexto. E é bissexto por quê? Porque o ano tem 366 dias. 2 6 no final. É por isso que é chamado de ano bissexto. Porque tem 2 6. Só que aí, o Papa Gregório XIII, a reforma dele acontece em 4 de outubro de 1582. Era uma quinta-feira, sendo a sexta imediata tomada em 15 de outubro. O que aconteceu? Imagina que nós estivéssemos lá. Hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro. O dia seguinte foi sexta-feira, só que não era mais 4, era dia 15. O que ele mudou? Ele acrescentou aí 10 dias, não, né? Acrescentou 11 dias aí no calendário, para corrigir também essa contagem, né? Foi se perdendo ali, por causa de não colocar as horas, foi se perdendo algumas coisas em astronomia. Fala, quantos dias nós estamos perdidos aí? 11 dias, então vamos colocar 11 dias. Então teve essa mudança. Só que essa mudança no calendário alterou o quê? Né? Suprimiu aqui 11 dias. Mas a quinta-feira continua sendo quinta e o dia seguinte continua sendo sexta. Agora, se ele mudasse os dias da semana, aí sim. Então aqui a gente correu um risco. Olha, hoje é quinta-feira, mas amanhã vai ser, vamos contar aqui, quinta, sexta, sábado, domingo, amanhã vai ser terça-feira, dia 15. Né? Da quinta pular para terça. Aí sim. Se ele tivesse feito isso aí alguém falaria, vocês não guardam o sábado, poderia dizer. Só que você teria que uma prova histórica que isso era verdadeiro. Tá? Aí teria algo fundamentado para dizer, olha, vocês, adventistas, não estão guardando mais o sábado, porque lá Gregório, ele fez uma alteração no calendário, e o dia seguinte da quinta não era mais sexta, foi uma terça. Mas não foi isso que aconteceu. Ele alterou o calendário sim, alterou, introduziu dias, mas não mudou a semana, quinta e sexta. Tá? Isso é documentado, irmãos. Se pesquisar isso aí, Google, enciclopédia, livros de história, você vai encontrar essa história bem documentada com todos os detalhes lá. Houve alteração de calendário, mas não houve alteração no ciclo semanal, tá? Isso é importante. E fechamos com a tentativa, essa aqui sim, ó, movida pelo inimigo, ó. E fechamos com a tentativa fracassada de mudar o ciclo semanal de 7 dias para 10 dias. Com o calendário da Revolução Francesa. Foi de 1793 a 1805. A criação desse calendário mostrou o quanto é difícil transformar hábitos e convenções há muito arraigados na vida coletiva da população. Eu vou trazer mais detalhes, mas falando aqui para vocês. A Revolução Francesa foi uma revolução ateísta.
quando eles romperam com a realeza, com a monarquia, inclusive quando você pega lá o quadro da Revolução Francesa, né, que é aquela mulher com os seios de fora, segurando a bandeira da Revolução, ela representa a deusa razão. Ou seja, ele queria romper não só com a monarquia, não só com o regime da época, ele queria romper com tudo, com o clero, porque naquela época, né, a Igreja Católica apoiava a monarquia na França. Então eles viram a monarquia também, a igreja, como um inimigo. Então queremos romper com tudo. Vamos romper com Deus, vamos romper com a monarquia, vamos romper com a igreja. E eles sabiam que a semana, tanto é que eles sabiam que a semana é uma criação de Deus. Se eu quero romper com Deus, não faz sentido eu guardar uma semana de 7 dias. Porque semanalmente eu vou estar lembrando de Deus. Tem o sábado, que havia os guardadores do sábado, e alguns guardavam domingo. Mas na mesma premissa, da semana criada por Deus. Então vamos romper também com isso. Aí eles queriam o quê? Um mês de 30 dias com semana de 10 dias. Tá? Você teria 10, 10 e 10. E fizeram isso, irmãos. A França fez isso. Nesse período aqui, ó, a França viveu de 1793 a 1805 com um calendário de 10 dias. Aí o sábado se perde. Na primeira semana já se perde. Porque eu estou aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Só que aí não vem a segunda de novo. Vem um outro dia, que eles inventaram outro nome lá. Pronto. Na semana seguinte, o sábado já teria se perdido. Então, nesse período aqui, para a França, né, o sábado semanal, a semana deixou de existir, historicamente. Só que tem um detalhe, irmãos. Eu esqueci de colocar umas fotos aqui. Tem um detalhe. Eles mudaram também as horas. Né, um minuto tinha 100 segundos e uma hora tinha 100 minutos. Né, o dia não tinha 24 horas, era 10 horas. Só que cada minuto era minuto de 100. Cada minuto era minuto de 100 segundos. Então eles aboliram com tudo que referia a Deus, que se referia à história. Eles romperam. Só que aconteceu, a população não aceitou. Houve uma pressão muito grande para isso. E nós vimos na própria Bíblia, tem uma profecia sobre isso. Quando você pega lá Apocalipse 11, que fala sobre as 12 testemunhas, é uma profecia que se refere à Revolução Francesa. E ali eles instituíram na sua Constituição que Deus estava morto, que a razão era a sua deusa. E em decorrência disso, houve muitos problemas na França. Houve quase uma guerra civil. E eles foram obrigados a voltar atrás. E aí no final desse período aqui, 1805, eles voltaram o calendário convencional e voltaram justamente de onde tinham parado. Então, que dia da semana é no mundo agora? É segunda? É segunda. Tanto que se for na França hoje, a semana é a mesma semana de hoje. Então, houve uma tentativa. Se a França tivesse tido sucesso e essa semana se passasse por mundo, aí sim, o sábado teria se perdido. Ou se Gregório tivesse mudado. Mas não houve. Então, só chegou perto disso 2 vezes. Com Gregório, mas nunca foi o objetivo dele eliminar o sábado. Então não teve um risco real. O risco real foi aqui na França, onde eles romperam com Deus, romperam com tudo que inclusive decretaram a morte de Deus, em Constituição, decretaram Deus está morto, escreveram isso, entraram na catedral, não sei se foi Notre Dame, ou foi outra catedral, entraram, colocaram uma prostituta em cima do púlpito, e disseram, essa é a nossa deusa, olha a blasfêmia que fizeram contra Deus lá, e a partir dessa data, romperam com tudo, o calendário, tudo, só que não durou. Por quê? Isso está tão arraigado, Deus fez isso tão forte na mente do povo, que o povo não aceitou. Eles estavam guardando, eles estavam observando isso porque eles foram colocados por lei, colocaram lá por lei. A nação obrigou o povo a guardar isso aí. Só que o povo se rebelou e eles tiveram que voltar atrás. E graças a Deus voltaram atrás. Então vocês viram, irmãos, hoje o que não falta para nós é argumento. Para mostrar que sim, nós guardamos o sábado verdadeiro. E é claro, Deus está no controle, irmãos. Deus sempre esteve no controle, sempre tem isso na sua mente. Então todas as nossas doutrinas, baseadas na Bíblia, a palavra de Deus, Deus está no controle, dirigindo a sua igreja, dirigindo as nossas vidas, dirigindo o seu plano de salvação. Jamais homem algum tem poder de interferir. Tentaram, através do poder bélico, através de exército, mas você viu, como mais poderosa que tenha sido a nação, ninguém consegue ir contra os planos de Deus. Ninguém consegue ir contra Deus. Tá?
Então eu espero que isso ajude você a fortalecer a sua fé no texto bíblico, a direcionar você a escolher bem as suas fontes de estudo. Tome cuidado, né, com as traduções bíblicas que você estude, né? Pode continuar tendo a sua Bíblia aí, mas tome cuidado em não tirar ensinamentos, né, em estudar doutrinas profundas nesse tipo de tradução, porque ela pode ter aquele tipo de erro. Depois eu vou preparar uma outra palestra chamado Guerra das Bíblias, porque mostra como outras doutrinas estão sendo afetadas. Eu dei o exemplo só do sábado hoje para vocês, mas tem doutrinas sobre a salvação, doutrinas sobre o estado do homem e da morte, várias doutrinas que estão sendo afetadas por causa de traduções mal feitas. Então nós temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então nós temos que ter todo cuidado ao estudar e ao ensinar. Nós não podemos ser levianos ao estudar a palavra de Deus. Temos que ser muitos diligentes nesse estudo, né? E eu convido sempre os irmãos a estudarem mais. Porque muitas vezes, uma coisinha boba, é fácil de responder isso aqui. Você viu que não é tão difícil. Parece muita coisa, mas depois você faz uma revisão mental assim, você vê que não é difícil responder. Você pega os textos bíblicos ali, né? Pega alguns fatos históricos e você desmonta qualquer argumento. Mas quando você é pego de surpresa, você não tem essas coisas na mente. É por isso que nós temos que gastar mais tempo, irmãos, estudando, lendo mais a palavra de Deus, lendo mais livros que falam sobre a palavra de Deus, lendo mais sobre o dom profético. Isso nos torna o quê? Hábeis na palavra de Deus, né? Cristãos que sabem manejar bem a palavra de Deus. E temos que ser assim, primeiro para manter a nossa fé, e segundo para pregar, porque nós temos que pregar essa palavra, mostrar que temos um Deus poderoso, um Deus que nos ama e um Deus que está no controle de tudo. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, irmãos. Querido Pai, obrigado, Deus bendito, pelos santos sábados que tivemos na tua companhia hoje, Senhor Deus. Pedimos a Ti que abençoe nossa semana, ó Pai, que possamos sentir a ação do Seu Santo Espírito sobre nós, ó Senhor Deus, que possamos sentir os Seus santos anjos nos protegendo a cada momento de nossas vidas, ó Pai. E pedimos a Ti, o Teu Santo Espírito, que nos dê sabedoria, Senhor Deus, que possamos encontrar as Tuas verdades nas Sagradas Escrituras, ó Pai, que possamos ter discernimento e que possamos ter domínio próprio para colocar a Tua vontade em prática em nossas vidas, ó Senhor. Esteja conosco, nos proteja sempre, é o que te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.